Alberto Santos Dumont nasce no sítio de Cabangu, em Minas Gerais, em 20 de julho de 1873, filho de Dona Francisca e do Dr. Henrique Dumont. Logo, a família muda-se para Ribeirão Preto, onde o pai mantém a maior fazenda de café do Brasil. Ainda criança, guia locomóveis e, aos 12 anos, conduz locomotivas Baldwin na primeira fazenda do Brasil a possuir uma via férrea, um percurso de mais de 90 quilômetros. Alberto conhece as modernas máquinas da fazenda, secadoras, peneiras, descascadoras, e fascina-se com o balão. Mas o pai sofre um grave acidente e a família viaja para Paris em busca de tratamento. Na França, Alberto apaixona-se pelas novidades da técnica e pela cidade. Paris é o lugar para onde emigra a alma dos bons americanos quando morrem. Ao retornar ao Brasil, Alberto traz o primeiro automóvel. A saúde deficiente do pai faz com que logo voltem para a França, mas o Dr. Dumont morre antes de chegar a Paris. O jovem Alberto, emancipado, começa sua vida independente. Seguindo os conselhos do pai, estuda física, química, mecânica e eletricidade e passa 4 anos em Paris. Não precisa se preocupar em ganhar a vida. Eu lhe deixarei o necessário para viver, escrevera seu pai antes de morrer. É tempo de rever o Brasil e visitar a família, mas a saudade de Paris o atrai. Em 1898, está de volta. A capital dos tempos modernos é instigadora. Nos céus, balões distraem todos. Alberto experimenta o voo, mas para sua surpresa, o balão ainda está sem direção, navegando com o vento. Logo, constrói o seu próprio balão e o chama de Brasil. Esférico como os demais, mas talvez o menor já construído, somente 6 metros de diâmetro. Não seria digno de um homem ser simplesmente mais um balonista. Os balões sobem levados pelo vento e, quando o gás acaba, descem. Não há de fato uma liberdade. Quem decide é a natureza. Tal é a fortuna dos ventos. Muitos tentaram dirigi-lo sem sucesso. Giffard, em 1852, com um balão movido a vapor. Renard e Krebs, em 1884, voaram La France, movido por um motor elétrico. Mas como juntar o motor ao balão? O problema está na escolha do motor. Os motores a vapor são potentes, porém pesados. Servem para as grandes máquinas. Os elétricos são suaves, mas precisam de pesadas baterias. Já os motores a petróleo são leves, potentes, mas soltam faíscas e o balão está cheio de hidrogênio, um gás que explode com maior facilidade. Wolfram e Schwartz já haviam tentado sem sucesso. Alberto busca uma solução simples. Um balão em forma de charuto com o motor situado bem abaixo e com os canos voltados para baixo. Assim, a pressão do gás mantém a forma, o motor aciona uma hélice e o conjunto só pode voar. O primeiro dirigível, um motor de 3,5 HP ligado a um balão de 25 metros de comprimento. Quando o balão sobe, a pressão do ar diminui e o balão incha. É preciso eliminar hidrogênio. No ar,
algum gás sempre escapa. Solta-se lastro. O calor do sol aquece o gás que se expande e, novamente, é preciso eliminar gás. Menos gás e o voo continua. Ao baixar, a pressão externa aumenta, os raios solares estão mais filtrados e o gás encolhe. A forma não é mais mantida. Um pequeno balonete no interior do balão, ligado ao motor, mantém a pressão interna. Na primeira tentativa, o vento o empurra de encontro às árvores, mas ele não desiste e em 2 dias consegue subir e dirigir, mas a válvula para manter a pressão falha e ele cai. Em 1899, tenta voar com seu número 2, apesar do mau tempo. E antes que a bomba de ar acudisse ao inconveniente, minha aeronave foi se atirar sobre as árvores próximas. O perigo está próximo. Muito gás inflamável perto do motor. Por isso, no terceiro dirigível, usa o gás de iluminação, mais barato, porém menos leve, mas também menos inflamável, e faz um balão menos alongado. De hoje em diante, evitarei o dobramento do invólucro. Para guardar seus dirigíveis sem esvaziá-los, constrói um hangar. E voa, passeia, vê Paris de cima. A cidade ouve o som do motorzinho lá no alto. É um inventor brasileiro voando nas horas matinais. Em 1900, sobe com um novo invento. Sentado em um cilim, com a hélice na proa e um balão de hidrogênio, o dirigível é um sucesso. Todos o observam e ficam impressionados. E o magnata Deutsch de Lamert institui um prêmio para aquele que, saindo de Saint-Cloud, circundar a Torre Eiffel e voltar em 30 minutos. São 11 quilômetros de voo, dirigindo com vento ora a favor, ora contra. Em troca, a fortuna de 100 mil francos. Alberto está interessado e constrói um dirigível mais potente. Está decidido, ganhará o prêmio. Mas na primeira tentativa, enrosca-se nas árvores dos jardins dos Rothschild. E em 8 de agosto de 1901, sobe e depois de contornar a Torre Eiffel, a aeronave entra em pane e cai. A morte passou perto. Em 22 dias faz o número 6. Em 19 de outubro de 1901, sai de Saint-Cloud e ao circundar a Torre Eiffel é ovacionado. Se atrasa por menos de 1 minuto e os jurados se dividem enquanto a multidão aplaude. Alberto declara: não deseja o dinheiro do prêmio. Doará o prêmio aos seus mecânicos e aos operários pobres. A opinião pública o apoia e Santos Dumont é declarado vencedor. Enquanto Conde Zeppelin, na Alemanha, tenta voar com enormes dirigíveis, Santos Dumont vai para Mônaco com seu número 6 e vê o potencial do aparelho para o uso na guerra. Na guerra terrestre deverá se elevar a alturas consideráveis, escapando ao fogo inimigo. No mar será um batedor, o grande inimigo dessa outra maravilha do século XX, o submarino. Nada impede, enfim, a aeronave de destruir, dirigindo longos projéteis carregados de dinamite. Sobre a água, atinge 42 km por hora, mas cai e naufraga. A lição do dia: pensar no resgate em pleno mar. De volta a Paris, constrói 3 dirigíveis, um de corrida e um ônibus. Mas a grande sensação é o seu número 9, pequeno e ágil, grande vedete de 1903. Santos Dumont prova que a aeronave é segura e prática, a solução para o voo controlado.
e leva um menino de 7 anos. E deixa uma mulher dirigir, Aida da Costa, cubana, a primeira aeronauta. Não há mais perigo. Voar é tão simples que qualquer menina de escola pode facilmente aprender. Levantei-me às 2 horas. A noite ainda estava escura e os mecânicos dormiam. Pude erguer o voo, franquear o muro e transpor o rio antes que o dia clareasse. Quando encontrava árvores, saltava por cima delas. Atingi a Porta Dauphine e a entrada da grande avenida do Bois de Boulogne, que conduz diretamente ao Arco do Triunfo. Esse lugar de encontro das elegâncias de tout Paris. Vou fazer o cabo pendente sobre a Avenida do Bosque. Tive de descer tão baixo quanto o nível das linhas dos telhados dos 2 lados da avenida. A isto que chamo fazer navegação prática. E expôs o cabo pendente sobre a avenida. Assim, algum dia, os exploradores o farão rumo ao Polo Norte. Não se deve descer sobre o polo logo na primeira investida, mas que se faça um voo circular. Eu teria podido fazer o cabo pendente por baixo do Arco do Triunfo. Tomei a direita do monumento, como exigiam os regulamentos. Mas aí apresentou-se um embaraço. Da aeronave, todas as avenidas que se cruzam na Étoile se assemelham. Só olhando para trás é que encontrei a minha avenida. Desce em frente ao prédio onde mora e, enquanto a multidão aplaude, o inventor vai tomar café. Em 14 de julho, passa em revista as tropas francesas dando uma salva de tiros. Santos Dumont é conhecido em Paris, misto de aeronauta, inventor e aristocrata. Mas é tempo outra vez de rever o Brasil e a família, e em sua chegada ao Rio de Janeiro, em 7 de setembro, é recepcionado como um herói. Em pleno apogeu e sem rivais, reconhecido na França e em seu país, regressa a Paris, a fim de continuar trabalhando, tranquilo por saber que o dirigível está solucionado. Notícia dos Estados Unidos. Os irmãos Wright dizem ter conseguido voar em um aeroplano no dia 17 de dezembro de 1903, mas o que se tem é somente um telegrama. Santos Dumont não dá ouvidos e continua seus inventos. Novos dirigíveis, um projeto de helicóptero, um processo de aquecimento de gás. Segue a sua vida com o reconhecimento que a sociedade francesa lhe dispensa. Homem público, participa das reuniões do Aeroclube de France, aparece em anúncios e em caricaturas. Em 1905, vê os experimentos de Voisin no Rio Sena. Um planador rebocado por uma lancha permite estimar a potência mínima para realizar o voo do mais pesado que o ar. Tem informações. Conhece os experimentos com planadores realizados desde o século passado. Lilienthal, na Alemanha, morto em uma queda em 1896. Pilcher, na Inglaterra. Chanute e os Wrights, nos Estados Unidos. Ferbé e Voisin, na França. Apesar dos avanços dos gigantescos dirigíveis de Zeppelin, Santos Dumont permanece fiel à sua concepção de voo, acessível a todos como um meio de transporte e um lazer saudável. Em 1906, Santos Dumont surpreende ao apresentar um aeroplano. Para resolver a estrutura, recorre aos trabalhos do australiano Hargrave. Células do tipo caixa, que são leves, permitem a rigidez e fornecem estabilidade. O motor vai buscar com seu amigo Levavasseur. Dormi 3 anos e no mês de julho de 1906 apresentei-me no campo de Bagatelle com meu primeiro aeroplano. Pergunto-me por que não o construí mais cedo. É que o inventor não faz saltos. Progride de manso. Evolui. Testa-o, ligando ao dirigível número 14, e por isso batiza de 14 bis. Com este conjunto híbrido, fiz várias experiências em Bagatelle, habituando-me dia a dia com o governo do aeroplano, e só quando me senti senhor das manobras é que me desfiz do balão. Realiza experimentos, pois é preciso conhecer o equilíbrio. A experiência é a base de um bom invento.
Os inventores acreditavam que para decolar era necessário fazer uma força para cima, na frente do aeroplano. Afinal, ninguém ainda havia decolado nem comprovadamente voado. Com 12 metros de envergadura e 10 de comprimento, o 14 Pis possui uma superfície de sustentação na frente da asa. A questão do aeroplano estava, havia alguns anos, na ordem do dia. Eu, porém, nunca tomava parte das discussões, porque sempre acreditei que o inventor deve trabalhar em silêncio. O ponto fraco era o leme. Empreguei os cabos de aço de primeira qualidade usados pelos relogieiros nas igrejas. Lutei a princípio com as maiores dificuldades para conseguir a completa obediência do aeroplano. Coloquei o leme à frente, pois era crença geral nessa época de assim o fazer. Antes, porém, se inscreve num concurso de balões livres com seu Desamérique, que possui hélices para conseguir uma subida mais rápida. Um acidente durante o voo faz com que se retire da prova e volta-se para o 14 Bis. Na França, são estabelecidos 2 prêmios. Não se esperam mais relatos, cartas ou telegramas, e sim provas com a supervisão de uma comissão julgadora idônea. Arche de Con, amigo de Santos Dumont, do capitão Ferbé, dos irmãos Voisin e de Blériot, estabelece o prêmio para o voo de mais de 25 metros. O Aeroclub de France oferece um prêmio para aquele que voar mais de 100 metros. As regras são claras. O aparelho deve decolar com seus próprios meios, voar uma distância mínima pré-estabelecida e pousar. Tudo isso sem vento, em terreno plano e horizontal, sem ajuda de uma catapulta. E sem acidentes, é claro. O voo deve ser público, realizado diante de uma comissão e com aviso prévio, como no caso da dirigibilidade de balões. Santos Dumont não está só. Blériot, Voisin, Ferbé, Vuillard e muitos outros estão correndo atrás. É preciso tentar com segurança, não errar. Santos Dumont esboça um salto em setembro. Com grande ansiedade, consertei o aparelho. Fiz algumas modificações e durante algumas semanas rodei em Bagatelle a fim de me aperfeiçoar no difícil governo. 23 de outubro. Decola em Bagatelle e ganha o prêmio Arche de Con após voar 60 metros a uma altura de 3. Os outros olham, veem e se espantam. Em 12 de novembro, Blériot se apresenta como outro concorrente. Santos Dumont cede a vez, uma gentileza de grande risco, mas Blériot fracassa e Santos Dumont decola e voa em Bagatelle 220 metros a uma altura de 6. Ganha o prêmio Aeroclub de France e são seus os primeiros recordes homologados da aviação, distância e altura. Esta última experiência e a de 12 de julho de 1901 me proporcionaram os 2 momentos mais felizes de toda a minha vida. 5 anos antes, Santos Dumont voava o seu dirigível 5 e conseguira pela primeira vez contornar a Torre Eiffel. Tenho a impressão de que os perigos do tráfego motorizado em terra são bem maiores do que no ar. Wilbur Wright, nos Estados Unidos, viu uma fotografia do 14 Bis e escreveu para o capitão Ferbé dizendo que não precisava carregar o peso das rodas, pois com a catapulta pode saltar diretamente no ar com a velocidade adequada e de forma mais prática, e que, mediante um pagamento de $50.000 em dinheiro, faria uma exibição para os técnicos franceses, cedendo-lhes a opção. Santos Dumont está otimista. Tem fatos, não telegramas. Tenho a maior confiança no futuro dos aeroplanos. Observe como eles são baratos e fáceis de construir. Fiz o meu em alguns meses. O custo, em comparação com os balões dirigíveis, é insignificante. E menos ainda em comparação com o automóvel. Continua seus experimentos, mas o 14 Bis é instável e não satisfaz. Era o mesmo que tentar arremessar uma flecha com a cauda para frente. Bem, o dirigível é mais apropriado para finalidades bélicas, mas para fins esportivos não é suficientemente veloz. Ele é muito volumoso no ar. Atualmente a minha máquina é um aparelho bem grande, porém espero nas futuras construções diminuir o tamanho das asas.
até que essas não tenham mais de 3 ou 4 pés de comprimento, com largura de 2 pés no máximo. Em março de 1907, apresenta um novo aparelho, de número 15, um 14 bis invertido, com o leme na parte posterior e construído em madeira. Uma única roda o mantém no chão. Mas o trem de pouso não é adequado. O avião não decola, corre pelo chão até se desintegrar. Em novembro de 1907, apresenta um novo avião, totalmente original, de uma leveza extraordinária, de uma simplicidade impressionante. É o seu invento de número 19, o Demoiselle. Nessa época, os aparelhos eram grandes, enormes, com pequenos motores. Voavam devagar, uns 60 km por hora, um pouco mais. Mandei então construir um motor especial de minha invenção, desenhado especialmente para um aparelho minúsculo. Este motor possuía 2 cilindros opostos, o que traz a inconveniência da dificuldade de lubrificação, mas também as vantagens consideráveis de um peso pequeno e um perfeito equilíbrio, não ultrapassado por qualquer outro. Pesava 40 quilos e desenvolvia 35 HP. O novo grande desafio proposto pelo Aeroclub de France é o quilômetro em circuito fechado, e Santos Dumont sabe que Farman está tentando. Voa com Demoiselle, fica satisfeito e anuncia: Tentarei o prêmio amanhã, domingo, 17 de novembro, a partir das 9h30 da manhã. E consegue voar somente 200 metros. Numa das experiências, um novo acidente alerta Santos Dumont. A conclusão é clara: o avião é fraco. É tempo de parar, de observar. É tempo de ver os outros inventores voando com sucesso. Em março de 1907, um aparelho de Voisin já havia voado 60 metros. Rápido, rápido! Enche o reservatório e parta. Você poderá fazer um voo de meia hora. Um mês depois, Blériot realizaria um pequeno voo. Em julho, o número 6 de Blériot voaria mais de 100 metros. Em 26 de outubro, Farman bate novo recorde de distância, voando 771 metros. Em 9 de novembro, o novo Voisin Farman voaria mais de 1 quilômetro. No dia seguinte, Blériot, com o número 7, conseguiria um curto voo. Uma semana depois, Pelterie realizaria 600 metros. Em 13 de janeiro de 1908, Farman ganha o prêmio de 50 mil francos ao conseguir realizar o primeiro voo homologado de 1 quilômetro em circuito fechado. Em maio, a Itália vê um avião voar. Delagrange demonstra a novidade. Notícias chegam à Europa. Os Wright voltam a voar nos Estados Unidos após quase 3 anos parados. Em 8 de agosto de 1908, Wilbur se apresenta na França com seu avião. Logo chama a atenção um desempenho excelente. Embora o avião dependa de uma catapulta para levantar voo, no ar ele é melhor do que os outros. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Orville demonstra o avião para o exército americano. Voando com um passageiro, perde o controle e cai, fazendo a primeira vítima do mais pesado que o ar. Morre o tenente Selfridge. E aí Santos Dumont levanta voo novamente. Como relatou um repórter, depois de um voo maravilhoso de destreza e de leveza, voltou sobre nós. E enquanto os aplausos estouravam, afastou os braços, deixando naturalmente as alavancas e os manetes. Pegou um lenço em cada mão e os deixou cair sobre nós. Depois disso, aterrissou. Simplesmente, modestamente, como um herói. O Demoiselle é um destaque na primeira exposição aeronáutica, realizada no Grand Palais, em Paris. O ano de 1910 mal começa e Delagrange morre num acidente, enquanto Santos Dumont sofre uma queda com seu Demoiselle. Em março, sofre um grave esgotamento. E nestas experiências tinha, durante 10 anos, recebido os choques mais terríveis. Sentia-me com os nervos cansados. Anunciei a meus amigos a intenção de pôr fim à minha carreira de aeronauta. Tive a aprovação de todos. Retira-se sem ser esquecido. Viaja sem encontrar um pouso.
Está acabado, precocemente envelhecido e lamenta o que vê. De Genebra, escreve em 1926. Eu não vejo por que razão não se pode proibir aos aeroplanos de jogar explosivos, quando se proíbe jogar veneno na água, e projeta-se proibir o uso de gases asfixiantes. Doente estou aqui, seguindo um tratamento para os meus pobres nervos. Não está mais suportando os seus nervos e recolhe-se em um sanatório suíço. Lá, toma conhecimento de uma proposta feita por um senador brasileiro de conceder-lhe o título de general honorário. Escreve para seu amigo de muito tempo, Antônio Prado Júnior. Venho te pedir um grande favor. Como já deve saber, um senhor senador propôs, sem me consultar, a minha nomeação de general. Isto parece coisa sarcástica, pois em fevereiro propus a abolição da aviação como arma de guerra. Venho, pois, te pedir, como sei que és muito amigo do nosso futuro presidente, para pedir a ele que mande parar tudo isto e mais homenagens. Pois eu, como você sabe, ando há já 2 anos doente dos nervos e só peço a Deus uma coisa, é que me deixem em paz. Já aqui estou há 2 meses e não tenho a coragem de sair. Em 3 de dezembro de 1928, chega ao Rio de Janeiro. Em sua homenagem, um avião Dornier, batizado com seu nome e levando a bordo professores da Escola Politécnica, sobrevoa o navio para lançar uma mensagem de boas-vindas. A Escola Politécnica saúda alegremente Santos Dumont, com um punhado de flores lançadas no espaço que ele conquistou. Do alto do hidroavião que tem seu glorioso nome, precedendo a recepção que lhe preparou o povo da capital do Brasil, vimos apresentar ao grande brasileiro que, realizando a conquista dos ares, elevou o nome da pátria no estrangeiro, os nossos votos de boas-vindas. Espanto, tristeza e desespero. Vê a queda do avião nas águas da Baía da Guanabara. Todos morrem. Aos 55 anos está esgotado, envelhecido e desesperado com o que vê. Volta para Paris e aguarda. Nova homenagem. É promovido a grande oficial da Legião de Honra e, na ocasião, faz um breve discurso. A voulu encore augmenter mon contentement en m'élevant à la très haute dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Hommage vraiment unique dans le monde, car partout sur la terre, on respecte, on admire la Légion d'honneur. On dirait qu'elle porte toujours l'empreinte de Napoléon. Partout, on l'admire, partout, elle grandit le nom de la France. En devenant un des hauts dignitaires, je me sens très fier. Merci. Meados de 1931, desembarca no Rio de Janeiro, mas não está bem. Nada de homenagens. O fim está anunciado. É só uma questão de tempo. Jorge Vilares leva-o para Guarujá, próximo à cidade de Santos, no litoral paulista. No Hotel de la Plage, Santos Dumont tenta descansar junto a seu sobrinho, mas a história tem o seu tempo de acontecer. No final da manhã, a camareira espanta-se. Suicidou-se o doutor do 152. Coitado do doutor. Morre o herói em meio a uma revolução. Não haverá inquérito. Santos Dumont não suicidou-se, decide o chefe de polícia.